Fala galera da Homeworks Podcast, seja bem-vindo aí a mais um programa que estamos começando. Estamos aqui com o João Renato Campomori. É nóis! E hoje nós temos aí um tema muito interessante. Nós falaremos sobre autoconhecimento. Pois é, Léo, estamos aqui para falar sobre autoconhecimento. Finalmente, Léo. Você acha importante? É complicado, né? É uma bomba, né? Falarmos sobre isso. É uma bomba gigantesca. Assim, não é nem tão difícil, né? É mais difícil porque as pessoas não querem, em geral, encarar, né? E esse é outro problema que a gente vai discutir também, né, João? Precisamos. Aqui nesse podcast e talvez em outros. Se a galera quiser outro podcast sobre autoconhecimento. Sim, se você quiser acompanhar esse tema exaustão, acompanhe os próximos 83 podcasts, onde trataremos só desse assunto. Mentira. Exatamente. Bom, João, vamos começar então, cara? Sim. Eu queria começar com a célebre frase de Sócrates, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Sim, sim. Vamos fazer um parênteses primeiro. A gente conhece isso do Sócrates, né? A gente conhece essa frase do Sócrates lá da Apologia. É bem famosa, né? Só que isso é um mandamento. É um mandamento divino no mundo grego, né? Tá lá no oráculo de Delfos, né? Sim. Então, assim, o Sócrates, ele não cria isso, né? Ele tem essa cultura, a Grécia tem essa cultura, né? Então, no oráculo de Delfos está escrito lá, conhece a ti mesmo, né? É um mandamento, igual os 10 mandamentos de Deus, né? Não matarás, não roubarás, conhece a ti mesmo, tá lá. É para isso que está escrito. Então, é no templo, onde uma coisa sagrada. Então, é um mandamento sagrado e é divino. É como se os deuses estivessem mandando os mortais a praticarem o exercício do autoconhecimento. Pois é. Então, falando sobre essa frase, a gente vai iniciar na nossa pergunta, tá? Essa frase provocativa de Sócrates. Bom, antes de eu iniciar a pergunta, né, que eu queria iniciar o nosso podcast, João, vamos contextualizar um pouco quem foi Sócrates, tá? Quem é esse cara? E assim, se eu como amigo eu tenho que jogar uma bomba, será que esse cara existiu mesmo de fato? Né? Ou é conto da carochinha? Então, assim, fala um pouco pra gente, João, quem foi esse cara? Você sabe que essa pergunta, cara, se ele existiu ou não, por que a gente estuda, é uma pergunta feita... A gente escuta isso em sala de aula, diretamente, né? Por que a gente estuda as pessoas que já morreram? A gente nem sabe se eles existiram ou não. Que garantia você tem, né? De fato, a gente, assim, alguns historiadores vão dizer que talvez a figura do Homero não tenha sido uma pessoa só, tenha sido um conjunto de poetas, ou a figura do Tales de Mileto ou do Pitágoras, né? E do Sócrates tem essa dúvida, talvez, sobre a figura do Sócrates, né? Mas o mais importante é o seguinte, a gente pode até falar sobre isso, mas existindo ou não, existe uma série de ideias que são remetidas a uma pessoa. Sim. E aí, essas ideias, elas são frutíferas. Essas ideias, elas modelam, de alguma forma, o modo como nós vivemos até hoje. Então, assim, tudo que a gente aprendeu dos gregos, tudo que a gente aprendeu dos romanos, a gente tem uma via muito direta, né? Então, a gente sabe, a Grécia Antiga, o Império Romano depois absorve, né? Domina aquele território, se apropria da cultura grega, né? Que é outro tema que a gente tem que conversar em algum momento específico sobre isso, né? A relação entre cultura grega e cultura romana. Então, assim, só para um parênteses, né? Não perca o próximo episódio do podcast Como Roubar uma Cultura. Ou Como Não Roubar uma Cultura, né? É a história lá, né? Da Vênus de Milo que eles faziam reproduções da cultura grega, né? Sim. E a Vênus não tinha braço, porque ela tinha perdido o braço já, né? Aí os romanos fizeram a cópia e fizeram sem braço, porque acharam que ela não tinha braço. Não, mas só o tempo que acabou com o braço. Mas, a Vênus é a Afrodite, né? Isso, né? A Afrodite. Mas, assim, então, é um conjunto de ideias que fizeram fruto, que modelaram a forma como nós pensamos até hoje. Então, a gente tem esses pensadores como padrão. Querendo ou não, eles chegaram até nós via o Império Romano e via a cristianização do mundo ocidental. Então, uma vez que o mundo ocidental é pautado em ideias cristãs e essa cultura grega foi absorvida pela cultura cristã, e a gente sabe que muito do que tem na filosofia cristã no cristianismo tinha na cultura grega, não tem como a gente não entender que nós somos modelados, que a cultura ocidental foi modelada
foi influenciada por esses grandes pensadores da Grécia Antiga. Né? Então, Santo Agostinho era neoplatônico, por exemplo. Né? Tomás de Aquino, aristotélico, chamava Aristóteles de o filósofo, né? Não tinha outro filósofo, Tomás de Aquino. Então, assim, essa filosofia é muito antiga. Então, entender realmente, se a gente quiser realmente entender o lugar que nós estamos, como nós chegamos até aqui, a história do Ocidente, a história do pensamento ocidental, não tem como a gente não remontar a esses grandes pensadores. É verdade. Uma coisa que eu fico imaginando aqui, João, que eu acho muito interessante, quando fala de Sócrates, o Sócrates ele tem o Sócrates ele é uma figura em volta um pouco ali um ar de mistério, né? Parece que é uma figura assim um pouco lendária, né? Um pouco afeta a gente, né? Né? Então assim, quando eu penso em Sócrates, eu penso e você falando de Cristo, eu vejo algumas semelhanças, como aquele cara de cabelo branco que as pessoas ficavam seguindo, né? Sim. Eu vejo essa questão. O Sócrates era uma figura de bom trato em Atenas. Né? O que é isso, bom trato? Ele se dava bem com as pessoas, ele não era alguém a ser ignorado. Porque a gente imagina o seguinte, né? A atividade do Sócrates de fazer perguntas nas ruas, né? Eu sempre falo o seguinte para as pessoas. Como é que era a abordagem do Sócrates? Era assim, olha, você está indo pagar uma conta no banco. Imagina que um senhor barbudo, né, de cabelo branco, que é essa imagem que você tem, né? O Nietzsche fala que ele era feio lá também no banquete, fala que não havia beleza física no Sócrates, mas a beleza dele era de alma, né? E aí esse cara te aborda na rua e pergunta assim, olha, o que é justiça? Não é exatamente essa abordagem, né? Mas só pra gente entender o contexto. O que é justiça? O que é a coragem? O que é a virtude? Qual é a chance no mundo de hoje de nós darmos atenção para esse tipo de pergunta, para esse tipo de abordagem? Nenhuma, nossa vida é corrida. Mas se for uma pessoa bem vista na sociedade, se for uma pessoa... As pessoas param, né? Isso, as pessoas param para conversar e vão dar atenção. Então, por exemplo, imagina que você é cristão e o padre te para e faz essa pergunta na rua. Ou o pastor te para e faz essa pergunta na rua. No mínimo você vai pensar, você não vai achar que ele está louco. Você vai pensar sobre aquela reflexão. Você vai acreditar que aquilo é uma mensagem divina. O Sócrates, ele tinha, em alguma medida, esse bom trato com as pessoas. As pessoas davam atenção porque ele falava. Porque se ele fizesse isso e fosse eu, por exemplo, parando as pessoas na rua, ninguém ia parar. Ah, você é um cara que as pessoas que tem um bom trato também aqui, né, Pomuceno? Talvez, mas assim, o Sócrates, né? Então, ele foi do exército, ele participou de guerras pelo exército de Atenas, né? Então, assim, ele era uma pessoa bem vista, benquista. Então, e assim, já era quando lá na Apologia de Sócrates, os retratos que nós temos do Sócrates, ele já é velho, né? Ele já está na sua idade de maturidade. Sim. Eu não lembro agora, talvez 63 anos, que foi a idade que ele morreu, uma coisa assim. E aí vem essa segunda parte, que é o seguinte, o Sócrates tinha essa atividade de diálogo, de questionamento, de perguntas nas ruas. Ele ia nas ruas, tá na rua. E aí, ele não escreveu nada. Era tudo oralizado, né? Sim, que crédito nós damos para esse tipo de filosofia, né? Pois é, tudo que nós conhecemos do Sócrates, nós temos porque pessoas relataram sobre o Sócrates. Então, os seus discípulos, os seus críticos, né? Então, a gente tem uma comédia, por exemplo, chamada As Nuvens, onde o Sócrates é retratado de uma forma super histriônica, né? Então, assim, tem uma cena que alguém chega na casa do Sócrates e pergunta cadê ele. Ele está em cima de um balão, assim, investigando como a flatulência do mosquito impulsiona no voo. Assim, ridicularizando a figura do Sócrates, né? Então, ele tinha essas pessoas que admiravam ele, mas também tinha os seus críticos. Sim. Então, é sempre importante fazer esse paralelo. Nós utilizamos muito na filosofia a figura do Platão para dizer sobre o Sócrates, né? Então, sim, os relatos que o Platão tem, mesmo que a gente saiba que o Platão utiliza da figura do Sócrates em alguns diálogos para falar da própria filosofia dele, os historiadores conseguem separar muito bem onde ali está o Sócrates, né? E onde ali já tem o Platão dizendo sobre ele. Dá para fazer esse movimento. E aí, então, a gente costuma fidelizar o Platão, os melhores relatos que nós temos sobre os... Câmara do meio. Mas então, né, John, fala um pouco aí dessa relação profissional, né? Sócrates e Platão, e vamos adentrar aí na filosofia aí. Sim, sim. Eu vou fazer só um paralelo aqui antes, né? Antes de falar sobre o Sócrates e o Platão, que é falar sobre os discípulos do Sócrates.
Ah, em sim. geral. E aí, porque escreveram sobre o Sócrates, né? E assim, só pra gente entender dentro do mundo cristão, Cristo também não escreveu nada, né? Verdade, Tudo que nós sabemos sobre verdade. Cristo é que escreveram sobre ele. Foram pessoas, Pessoas que né? conviveram com Pessoas que ele e escreveram. relataram sobre ele. E a gente dá muito valor para isso no mundo cristão. Então, assim, Sim. não ter sido a própria pessoa que escreveu não desvaloriza de modo algum O interlocutor. o interlocutor. Tá? É importante levar a sério. E o Sócrates não escreveu com uma intenção. Qual que era a intenção do Sócrates? Para ele o texto é morto. A escrita é morta, né? Há uma crítica no mundo grego, na Grécia Antiga, há crítica. O Platão também faz alguma crítica nesse sentido. Porque você não consegue dialogar, você não consegue abrir o livro e perguntar, olha, eu não entendi, me explica melhor, Sim. né? Então, para o Sócrates, a filosofia era essa atividade do diálogo vivo, tá? Sim. Então, sim, por isso que ele não escreveu. Em contrapartida, eu tô pensando uma coisa aqui, né? Muito se critica hoje de você não materializar suas ideias no papel, né? Sim. Mas assim, a gente tem um excesso de cobrança de materialização no papel, mas ao mesmo tempo a gente está numa situação de ninguém quer ler. Sim, mas isso é um fruto do academicismo do século 20 e 21, né? Ah, sim. Você precisa escrever papers, você precisa escrever artigos, você precisa escrever isso, precisa escrever aquilo, precisa escrever um livro. Só escrever, Só escrever. né? E às vezes, assim, só fazendo esse parênteses, a academia sofre disso, sofre desse excesso de artigos e às vezes sem nenhum tipo de sentido. Assim, um sentido às vezes só para quem tá naquele clube do bolinha ali, né? Exatamente. O sentido da escrita, né, às vezes tem se perdido nesse sentido quando você escreve muito. Sim. Mas, João, como que as pessoas lá na Grécia Antiga, na época de Sócrates, de Platão, como essas pessoas pensavam? Vamos situar historicamente um pouquinho isso aí? Vamos entender o seguinte. A gente está falando, o Sócrates morreu em 399 a.C. Perfeito. Então, assim, a gente tem 4 séculos praticamente, né? Antes de Cristo, né? A figura do Sócrates ali. Que momento é esse da história? Democracia. O Sócrates o início, né? Isso. O Sócrates está dentro do contexto da democracia ateniense. A democracia de Atenas, ela durou 100 anos, 100 e poucos anos, né? Morreu ali quando você tem a invasão pelo Império Macedônico, né? Depois o Império Romano, tal. Então, assim, nós temos esse contexto de democracia. E o que acontece na democracia? O debate, ele se torna fundamental. O diálogo se torna fundamental dentro da democracia. A gente pode problematizar quantas pessoas participavam da democracia, né? Isso em outro momento. Mas imagina que aquele grupo de pessoas que eram considerados cidadãos, eles se reuniam na Praça da Matriz, por exemplo, ou na Ágora, né? Que era o lugar, né? Em Atenas. E aí eles debatiam, eles conversavam. É claro que tinha toda uma estrutura, tinha câmaras e tal. Mas tinha também atividades onde todo mundo participava. Então, por exemplo, o Sócrates fez julgamento. Como é que chama? Quem julga? Juiz. Não o juiz, aqueles que... Júri. O júri do Sócrates tinha 500 pessoas. Caramba, um júri na Grécia Antiga tinha 500 pessoas. A figura do Sócrates foi julgada por 500 atenienses. 500 pessoas. Então, assim, são muitas pessoas que participavam diretamente daquela democracia ali. Então eles prezavam pela justiça, né? Prezavam pelas leis, pela justiça, prezavam. No entanto, o que acontece ali? O Sócrates, a gente não pode dizer que o Sócrates era um democrata, nem que o Platão era um democrata. Eles estão ali nesse contexto fazendo críticas à democracia, apontando que algumas pessoas não estão prontas, não estão aptas para participar do processo democrático, né? Então, o Sócrates, ele está dentro da praça pública, ele está na Ágora, ele está ali na Praça da Matriz, questionando todo mundo, né? As pessoas que eram conhecidas deles, as autoridades da cidade. Então, ele tinha que ter esse bom trato, como nós falávamos agora, para ele ser recebido pelas autoridades também. Então, as autoridades de Atenas ouviam Sócrates. Tá? Então, o contexto, mais ou menos, é esse. O contexto da democracia. O contexto da democracia, onde as pessoas participavam livremente, ou cidadãos, né, melhor dizendo, participavam livremente do debate público. Então, o Sócrates era uma figura de extrema importância dentro desse contexto ali. Né? As perguntas que ele fazia refletiam e reverberavam indiretamente. E o Sócrates tem um conjunto de inimigos.
Os sofistas. Os sofistas. Os sofistas. O Sócrates se declara inimigo dos sofistas. Os malabaristas de ideias. Não é surfistas, tá? É sofistas. 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 Sofistas prateados, mentira. O mundo de sofista. O mundo de sofista. Então, Sócrates tem uma treta gigantesca com isso, né? Com os sofistas. Eles achavam que os sofistas os utilizavam da palavra pela palavra. Né? Então, a arte da argumentação pela argumentação. O que o Sócrates tem e o que ele traz ali? A verdade. O que interessa é a verdade. A dialética funciona se eu tenho em vista a verdade. A retórica e a oratória não são necessariamente ferramentas ruins, mas desde que elas estejam a serviço da dialética. E a dialética é a serviço da verdade. Perfeito. Mas vamos só porque veio 2 termos aí que eu acho importante a gente só contextualizar para o pessoal, né? Sim. Temos a dialética. A dialética seria a arte do diálogo, João? Mas não é um diálogo qualquer. Não, É um diálogo com vistas em encontrar uma verdade. Tá. Então, um diálogo com vistas em encontrar uma verdade é a dialética. Sim. E apareceu também, você falou agora, a retórica. Sim. O que seria a retórica, John? A retórica é a arte do discurso, a arte de falar bem, né? De você construir muito bem os argumentos. E convencer. Perfeito. Né? Qual que é o problema que o Sócrates vê nisso? Se eu uso a arte do convencimento pela arte do convencimento, sem ter em vistas a verdade, nós caímos num relativismo moral também. Sim. Porque cada um vai julgar de acordo com aquilo que lhe convém melhor, ou cada um vai apresentar ideias que são benéficas a si mesmo. Nós precisamos, então, segundo Sócrates, ter o primeiro passo de buscar a verdade, de estar atrás dessa verdade, mesmo que ela não nos pertença. Tá? Mesmo que ela não nos pertença, mesmo que eu parta do princípio só sei que nada sei, que também é outro princípio moral que o Sócrates traz, né? Então, assim, é importante isso, tá? Sim. Uma coisa que você falou aqui agora também, outro conceito que apareceu, tá? Que é o relativismo, ou relativismo moral. O relativismo, a gente poderia dizer que seria a gente não ter um conceito absoluto sobre nada. Não perfeito, é? Perfeito. Depende. Não, matar, não vou dizer acho que nenhum. Acho que assassinato não sei se seria um bom exemplo, mas dá um exemplo aí do relativismo. Não, a gente pode pensar como assassinato. Às vezes você vai tentar justificar assassinatos, sim, roubos, atrocidades. Tudo que a gente fala depende. Se tudo depende, né, então a gente não chega a nenhum resultado, nenhuma consequência, né? Sim. Qual que é a posição diametralmente oposta do relativismo moral? Né? O absolutismo moral, né? Uma ideia fixa e absoluta, onde você tem absolutamente aquilo que é certo e aquilo que é errado, né? Então, a sociedade se constrói com esses parâmetros de certo e errado. As leis tentam dizer o que é certo e o que é errado de ser feito. É interessante, você falou sobre 2 extremos agora, só para também ajudar a galera a entender. Os 2 extremos é o relativismo e o absolutismo. Ou determinismo moral, talvez determinismo funcione. Determinismo moral, né? Então a gente tem o relativismo, onde tudo depende. Não sei o que, depende. Não sei o que. Se a gente fica muito nesse depende, é complicado. Sim. A gente chamamos isso de relativismo. Tá? Perfeito. E temos um outro oposto que é o determinismo. Sim. Onde está tudo determinado, tudo é fixo. Sim. E tudo é imposto de uma certa forma. Exatamente. Que também é outro problema. Perfeito, exatamente. Tá? Só pra gente... É outro problema, por quê? Porque não há espaço para liberdade, né? Exato. Porque tudo é determinado previamente. Então, assim, eu acho que até agora já tivemos uma excelente aula de filosofia, né? Já entendemos o que é determinismo, absolutismo, determinismo moral, relativismo moral. Já entendemos também o que é retórica, o que é dialética, né? Então você que está se preparando para o Enem, boa sorte. Mas enfim. Estude mais um pouquinho. Vamos, para a gente não perder o foco, vamos finalizar essa parte da contextualização então, João? Sim, que maravilha. A gente começou? Então, o Sócrates, né, fazendo essas perguntas, imagina que tem um diálogo do Platão que retrata a figura do Sócrates interrogando alguém que foi no velório do pai, perguntando o que é a coragem. Caramba! Né? Então, assim, só para a gente entender realmente que ele era realmente bem visto. E aí o Sócrates vai sofrer 3 acusações dentro desse contexto, né? Para a gente finalizar essa contextualização, então. O que acontece? Ele dizia que ele não ensinava nada,
Que aí o princípio, só sei que nada sei. A gente faz um paralelo agora para explicar sobre só sei que nada sei? É conveniente agora? Cara, ou a gente espera um pouquinho? É conveniente o que você achar que é conveniente. Isso aqui é praticamente um determinismo. Tá, eu vou encerrar esse ponto, então depois a gente volta no só sei que nada sei. Perfeito. O que acontece, né? Então, ele vai sofrer 3 acusações dentro dessas atividades que ele faz. Ele vai ser acusado de negar os deuses da cidade, praticamente uma acusação de ateísmo ao Sócrates. Ele vai ser acusado de corromper a juventude. E aí ele vai ser acusado também de pregar novos deuses. Tá. Trazer novos deuses. Então, é mais ou menos isso que vai levar ele a julgamento. Tá? Tem 3 figuras ali que representam as categorias da cidade, lá no diálogo Apologia de Sócrates, que é a referência que nós estamos utilizando aqui, tá? O texto Apologia de Sócrates, que é escrito pelo Platão. Sim. Maravilhoso esse texto. Maravilhoso, né? Tem todo... Ali seria o que o Sócrates disse em sua própria defesa no julgamento, né? Fantástico. Então, um texto muito bonito mesmo. E aí ele vai sofrer essas acusações, representando ali 3 pessoas, 3 acusações, representando as categorias das pessoas que estavam na cidade, que se incomodavam com a figura do Sócrates, né? Como eu disse, os governantes. Então imagina que você tem ali um princípio de justiça, por exemplo, né? De busca pela justiça. E aí ele pergunta para o governante, você sabe o que é justiça? E aí, nessas perguntas que o Sócrates vai fazendo, né, que é um movimento da dialética lá, ele mostra para o seu interlocutor a ignorância dele. Porque o interlocutor vai perceber em algum momento que aquela resposta que ele falou sobre a justiça ou sobre a virtude não é tão firme assim, não é tão boa, não é tão positiva, ela não se sustenta com as perguntas que o Sócrates faz. Expôs, né? Expôs a ignorância do Sócrates, expôs a ignorância do interlocutor. E aí... Do governante daquele governante. Nós, em geral, não gostamos de que alguém mostre a nossa ignorância. Quando alguém aponta um erro nosso, a gente se incomoda. A gente tem um ego inflado, vamos dizer assim, né? Então assim, João, o que você está querendo me dizer é que desde aquela época... Desde aquela época. Perguntar ofende? Sim. É isso que você está me dizendo, João? Exatamente isso. Perguntar ofende? Perguntar ofende. Mas eu aprendi quando eu era pequeno que perguntar não ofende. Não. Só se você for um adulto, talvez. As crianças não. Para as crianças não vale, né? As crianças perguntam alguma coisa, o pai fala, cala a boca, menino. Elas devem ser muito ignorantes, né, cara? Sim. Devem ser, coitadas. É até um exemplo que eu uso, né? Porque o que acontece? Quando os pais têm uma reação assim com as perguntas das crianças, eles têm 2 reações. Ou falar para a criança que não é hora de fazer perguntas, ou falar que a pergunta da criança não é importante. Cara, eu também acho isso um filosocídio. Filosocídio, exatamente. Né? Tá matando aquela curiosidade. Então, assim, pensonicídio também. Às vezes perguntar ofende, né? Perguntas de criança a gente tende a ignorar. Os adultos tendem a ignorar perguntas de criança. Talvez por terem sido ignorados quando eram crianças. Eu acho que adultos ignoram até perguntas de adultos, cara. Mas assim, eles vão aprendendo isso, né? A criança talvez seja mais aberta a perguntas, seja mais honesta com as perguntas, né? Sim. Pergunta realmente aquilo que está incomodando ela naquele momento. Com certeza. Então, assim, um termo bacana esse, filosofia. Então, é isso, né, que acontecia. Aí ele mostrava a ignorância das autoridades. Se nós, que somos réis mortais, nos incomodamos de ser mostrado, de sermos apontados, né, na nossa ignorância, no nosso erro, né? Os casais sabem bem disso, que a gente... Quando alguém aponta o erro, a gente se incomoda, né? Mas tudo bem. Acontece. Desculpa, Sara. Casos de família. Imagina para quem está numa posição de autoridade, né? E tenta falar para um policial, por exemplo, que ele está errado em algum momento de uma abordagem. Pois é. Tente ir numa Câmara dos Vereadores mostrar que eles estão errados. Nossa. Né? Tente mostrar para governadores, presidentes, chefes de organizações nacionais. E eu acho que é assim, cara. Eu acho que é pior do que isso, João. Eu acho que a questão do Sócrates não é nem... o objetivo do Sócrates acho que não era expor essa galera, em princípio. Pelo que me parece, o objetivo do Sócrates era chegar na verdade. Só que a verdade revelou coisas
perturbadoras, pelo que me parece, né? É uma perspectiva muito boa. Às vezes eu penso isso também. Mas às vezes eu acho que o Sócrates é meio sacana mesmo. Mas assim, a gente não... É difícil julgar o Sócrates, né, cara? Porque o que acontece? Lógico que a gente parte de tudo que ele falou, né? Então, por exemplo, o que teria motivado o Sócrates a fazer isso? Um amigo dele teria ido ao oráculo de Delfos e perguntado se existe homem mais sábio do que o Sócrates. Assim que ele narra lá na Apologia, né? E aí o oráculo teria dito, que não existe homem mais sábio do que Sócrates. Era uma mulher, né? Oráculo, isso, né? O oráculo é o lugar, né? Oráculo é o local. Isso. E a pitonisa, né? Acho que se eu não estiver enganado o termo é isso, né? Ela é tipo a sacerdotisa uma que ficava lá dentro, isso. Né? Ela inalava o gás de enxofre que exalava de uma fenda ali. Sim. Hoje em dia pessoas fazem isso também. Transcendia. Só que era com outras coisas. Transcendiam ao mundo espiritual. E aí revelava essa mensagem, né? Na série Vikings tem cenas assim, quem tiver curiosidade, né? Na série dos Vikings tem cenas onde lá o Ragnarok, não lembro agora o nome, do Ragnar lá, que ele vai consultar os sacerdotes. É mais ou menos aquilo, né? Mais ou menos aquela. Vem uma mensagem a ser decifrada. Tem todo aquele ritual, né? Aquela mística, né? E o Sócrates se propôs a decifrar essa mensagem. Afinal de contas, era uma mensagem dos deuses, ele não podia ignorar. Sim. O que ele faz? Ele faz o seguinte, olha, eu sei que eu não sou sábio, que eu não sei nada. Então, eu tenho que provar que a mensagem dos deuses está errada, eu entendi errado, sei lá, alguma coisa do tipo. Ele foi um por um. Mas ele não pode ignorar a mensagem dos deuses. Então ele saiu perguntando para as pessoas sobre conceitos como esse. O que é justiça, o que é virtude, o que é coragem, o que é o amor, né? Então, conceitos que norteiam, de alguma forma, a vivência humana. E aí, ele chegou à conclusão de que ia desmascarando, não de alguma forma, mas de alguma forma ia desmontando as propostas de respostas de cada um, tá? E aí ele chegou à conclusão seguinte, olha, talvez eu seja o mais sábio dos homens. Em que medida? Na medida em que eu reconheço a minha própria ignorância. Enquanto os outros homens, eles enganam os outros, fingindo que sabem, e enganam a si mesmos, fingindo para si mesmos que sabem alguma coisa. Quando, na verdade, eles também não sabem nada. Mas eu sei que eu não sei. Aí esse princípio, né? Então eu sei que eu não sei porque eu sei da minha ignorância. E aí é o ponto de partida da filosofia. Por quê? Porque eu limpei o terreno. Porque alguém? Aí eu limpei o terreno. Limpou o terreno. Limpei o terreno. Agora eu reconheço a minha ignorância. Você não consegue encher um copo que já está cheio. Você não consegue conversar com alguém que acha que sabe tudo. O reconhecimento da ignorância é um ponto fundamental para o início da filosofia. Eu preciso saber que eu não sei. Eu preciso reconhecer que eu não sou completo em conhecimento ainda, né? E aí vem a questão, né, do termo filosofia, né? Que talvez a Pitágoras tenha sido o primeiro a usar, não lembro agora corretamente. Mas o que é filosofia? A gente fala amor à sabedoria, né? Mas não é exatamente amor no sentido de eros. Não é erossofia. Não é? Verdade. Porque eu não desejo possuir o conhecimento, mas o Sócrates tem uma relação de andar junto, de caminhar, de camaradagem, né? De isso, é uma irmandade, busca, né? Isso, é uma busca, mas o reconhecimento de que é algo que não me pertence e nunca vai me pertencer. Porque ele diz, a verdade pertence aos deuses. Nós podemos até acessar essa verdade, mas nós não podemos possuí-la. Sim. Então, pessoal, João, finalizamos então um pouco sobre o contexto da o que mesmo, cara, que eu esqueci? Contexto do Sócrates, né? Disso, de Sócrates. Do momento ali que o Sócrates está vivenciando, né? Que é fundamental para a gente falar sobre autoconhecimento, sim. Não é? Então, vamos finalizar por aqui para não ficar um vídeo muito longo, tá ok? Você que... A gente valoriza o seu tempo. Acredito, João, do fundo do coração, eu acho que é uma coisa que não aconteceu, mas eu prevejo o futuro. Eu prevejo que a parte 2 desse podcast vai ser muito boa. O que você prevê? Eu tenho certeza, assim, vai ser muito boa mesmo. Eu acho que foi uma coisa quase um oráculo de Delfos isso agora. Sim, foi dito aqui que nós vamos falar coisas que você não pode perder. Exato. Tô ouvindo aqui a mensagem. Não perca o próximo episódio. Falaremos sobre autoconhecimento, tá bom? Esperamos você. Um abraço e conheça a ti mesmo.
Um beijo de Sócrates para você.